1 Coríntios, capítulo 3, diz: porém, eu, irmãos, não pude falar-vos como espirituais, senão como carnais, como a meninos em Cristo. Meninos em Cristo. Versículo 2: dei-vos a beber leite, não alimento sólido, porque não éreis capazes, nem ainda agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós ciúmes e contendas, não sois carnais e andais como homens? Isso aqui não precisa nem de explicação, né? Ou seja, se há ciúme e contendas ou fofocas, prova que nós ainda somos carnais, nós não somos espirituais. Então, nem pode dar uma palavra melhor elaborada, uma palavra mais firme, mais dura, porque não suportaríamos. Então, somos obrigados a dar leite a beber. Vamos para Mateus 13. Glória a Deus, louvado seja Deus, santo, 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 aleluia. Os irmãos permaneçam em espírito, o Espírito Santo está falando aqui hoje, aleluia. Nós não estamos aqui brincando de igreja, estamos escutando a Deus, o Espírito Santo está falando aqui hoje. Eu sinto fortemente a presença de Deus aqui hoje, aleluia. Aleluia. Mateus 13, versículo 24. É bem conhecida essa passagem. Aleluia. Mateus 13, versículo 24. Todos acharam? Amém. Diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus se parece com um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas ao dormir, lembra das 10 virgens, que as 10 dormiram? Olha aqui de novo repetindo isso. Ao dormir, ou seja, a igreja dormiu. Ao dormir, os homens, o seu inimigo, veio e sobressemeou alguns joios no meio do trigo e se foi. Quem é esse inimigo, gente? Não tira o dedo daí. Ou melhor, nem precisa abrir lá. Vou ler um versículo aqui em Apocalipse. Se quiser ler, pode abrir. Mas só vou ler um versículo rápido e voltar. Ou nem precisa. Está em Apocalipse 12. Nem precisa ler, mas se quiser ler, é só um versículo e voltar. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10 diz: então ouvi uma grande voz no seu reino que dizia: agora se manifestou a salvação. A salvação quem é? Não é Cristo? Agora se manifestou a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a soberania do seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos. O acusador de nossos irmãos. A palavra diabo quer dizer acusador. Quando Jesus, uma vez se referindo aos discípulos, que chamou em número de 11, mas um de vós é diabo, ou seja, tinha 12, e ele falou um, ele não diz um está endemoniado, ele diz um é diabo. Nós não somos diferentes nem dos anjos, nem dos demônios, eles são seres como nós. A única diferença é que eles já estavam glorificados e se rebelaram e caíram. Eles são como nós, ou seja, tem muitos que o diabo coloca na igreja que não está endemoniado. Ele deixa lá e vai embora, porque a pessoa, ela é má, ela quer glória, ela quer ser glorificada. Aleluia! Ela quer glória para si, ela não vai para fazer obra, ela vai para receber glória, para ser glorificada. Nem que para isso ela tenha que menosprezar alguém, rebaixar alguém, humilhar alguém e ficar apontando o dedo.
a palavra diabo quer dizer acusador, e essa pessoa ela acusa, acusa, e acusa, e acusa. Ou seja, ela não está endemoniada, ela é o diabo. É isso que o texto está dizendo. Essa pessoa, esse homem ou mulher, seja ela quem for, é o diabo. Ela não está endemoniada, ela é o diabo. Por isso que está dizendo que ele semeou o joio e se foi. Não, essa pessoa aqui, embora ela ainda está na carne, ela é carne humana, vaso de barro, ela já é diabo. Não precisa colocar os demônios aqui. Ela já é ela já faz isso. E ele sai. Porque o acusador de vossos irmãos, o que acusava dia e noite diante do nosso Deus, eles o venceu por meio do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Voltamos lá, é palavra, gente. Não é só o sangue de Cristo, também tem que ser a palavra. Voltamos aqui para Mateus 13. Continuamos o texto. Paramos, vamos ler novamente o 25. Mas ao dormir, por isso que nós não podemos dormir, ao dormir os homens, o seu inimigo veio e sobressemeou, porque já estava semeado o trigo, sobressemeou alguns joios no meio do trigo e se foi. O diabo não precisa ficar ali. Ele já tem o joio dele ali que não precisa nem estar endemoniado. A própria pessoa é má. E se foi. E quando brotou o talo e deu o fruto, então apareceram também os joios. E se aproximaram-se os seus escravos do pai de família e disseram: Senhor, acaso não semeaste a boa semente no teu campo? De onde, pois, tem joios? E lhes disse: algum inimigo, o diabo, inimigo, fez isto, dizendo-lhes os escravos: querem, pois, que vamos e os colhamos? Respondeu ele e diz: não seja que, colhendo os joios, arranqueis com eles o trigo. Ou seja, ele é tão parecido com o trigo, tem uma aparência de santidade tão grande, a aparência de santidade que tem é tão grande, que se arrancar ela, muitos vão se escandalizar, vão dizer: nossa, estão arrancando essa pessoa santa daqui? Não, eu também não vou ficar aqui. E o trigo sai também. Aí, o que fazer então? Versículo 30. Deixai crescer juntamente um com o outro, até a ceifa. E no tempo da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro os joios, atai-os em molhos, para queimá-los. Ou seja, lago de fogo e enxofre. Mas o trigo reuni-o em meu celeiro, o reino de Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, tem que deixar crescer junto. Com o tempo, nós vamos ver. Esses dias eu estava vendo um vídeo, a pessoa mostrando o joio e o trigo. Gente, é igual, não há diferença, é igual. Não há diferença. A única diferença, quando eles crescem, pouco a pouco, você vai vendo que o joio, ele não tem fruto e ele cresce ereto, retinho. E o trigo, como ele dá fruto, o fruto pesa e ele se curva. Mas o joio não, o joio permanece. Ele não aceita, ninguém fala nada, não aceita nada. Ele é o Todo-Poderoso, ela é a Toda-Poderosa. Eu sou boca de Deus, ela é boca de Deus. Ninguém não aceita que ninguém fale nada. É joio. Deixai crescer junto, e pouco a pouco os irmãos, tomando conhecimento da palavra, começam a discernir quem é joio e quem é trigo. Pouco a pouco os irmãos vão percebendo isso. Eles vão percebendo. Então deixa crescer junto. Pouco a pouco nós vemos a altivez, vemos essa pessoa acusando: eu vi, você usa adorno, você usa brinco, você pintou cabelo, você cortou, você usou calça. Pouco a pouco nós vemos o dedinho apontado, acusador, é acusador. Versículo 36. Havendo despedido então as multidões, entrou na casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos
dizendo: declara-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. São os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno, filhos do diabo, filhos do maligno. 39. E o inimigo que os semeou é o diabo. O diabo quer dizer acusador. A ceifa é o fim dos séculos, o fim do mundo. O fim, ou seja, a tribulação e a sétima trombeta está vindo. É o fim dos séculos. E os segadores, segadores quer dizer os que fazem a colheita, né? Os que cortam, cega. Os segadores são os anjos. Portanto, assim como os joios são colhidos e queimados com fogo, assim será no fim dos séculos. Enviará o Filho do Homem os seus anjos e recolherão de seu reino, olha só, recolherão de seu reino. O diabo, ele se intitula o príncipe desse mundo. Na sétima trombeta está escrito que os reinos desse mundo passaram a ser do nosso Senhor. O milênio de Cristo será aqui na terra, como diz Ezequiel do 40 ao 48. Por isso que ele está dizendo aqui, ou seja, aqui ele já está assumindo o reino. E diz: recolherão de seu reino. Ou seja, esse mundo passará a ser o reino de Cristo. Então, o joio será recolhido do seu reino, será recolhido desse mundo, de seu reino. E todos os que causam tropeços, e os que fazem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e o rangido de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Vamos para Tiago 4. Grande e eterno Deus. Tem texto que nem precisa de pregação, é só ler. Todos acharam? Tiago 4, versículo 11. Aleluia. Tiago 4,11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. O que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, senão juiz. Versículo 12. Um só é o legislador e juiz, o que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Deus é quem fez a lei e Ele é o juiz. Se eu julgo a meu irmão, estou tomando o lugar de Deus, eu estou sendo Lúcifer. Eu estou me enaltecendo e querendo glória. Eu estou tomando a frente. Então eu estou me fazendo Deus, legislador e juiz. Estou passando à frente de Deus. E aqui termina o texto dizendo: quem és, tu porém, quem és que julga o teu próximo? Quem é você? Você não é Deus. Você não é Deus. Deus ainda existe e Ele trata com quem faz coisa errada. E se tiver uma pessoa que não está atendendo aos preceitos instituídos dessa instituição, quando ela estiver cheia do Espírito Santo, limpa pela palavra, ela vai sentir vontade de abandonar esse estilo de vida e vai passar a viver piamente e santa. Não precisa ficar apontando o dedo e acusando. É verdade. Romanos 16. Aleluia, Deus. Romanos capítulo 16. Aleluia. O que aconteceu com o nosso profeta? Romanos capítulo 16. Glória a Deus. Todos acharam? Não.
Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Romanos 16, 17 diz: rogo-vos, irmãos, que ponhais atenção aos que causam dissensões e tropeços contra a doutrina que vós aprendestes, apartai-vos dele. Lembrando que a Bíblia, quando fala de doutrina, está falando da doutrina bíblica, a doutrina da Bíblia, que está nas cartas pastorais de Timóteo e Tito. A igreja, ela cria suas regras, que nós carinhosamente chamamos também de doutrina, mas na verdade não é. São preceitos de homens que não é pecado. É, às vezes, um bom senso que analisa e julga ser bom para a santidade, para os bons costumes, que se faça assim, assim, assado. Mas a doutrina, quando a Bíblia fala de doutrina, está falando da doutrina das cartas pastorais de Timóteo e Tito. Versículo 18. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, senão ao seu próprio ventre. O Deus dela é a si mesmo, ela quer glória. Essa pessoa quer ser glorificada. Ela vai em busca de glória. Em João 10, o próprio Jesus disse: vós sois deuses. E no Salmo, não lembro se é o 72 ou 76, que diz que vós sois, diz a mesma coisa: vós sois deuses. A única diferença é que, como os príncipes morrem, vós também morrereis. Ou seja, nós somos, assim como os anjos e como os demônios, temos um pouco de Deus, somos deuses. E se não tomarmos cuidado, cometeremos o erro de Lúcifer e vamos começar a buscar glória. Vamos começar a subir no altar, não para agradar a Deus, mas massagear o ego dos irmãos para receber glória. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E com palavras suaves e com lisonjas seduzem por completo os corações ingênuos. Quem é ingênuo? Quem não tem conhecimento. Todo escritório de advogado tem uma plaquinha: a lei se escusa de quem dorme, a lei não socorre quem dormita. Se você não tem conhecimento da lei, a lei não te socorre. A lei não socorre quem dorme. Até os advogados sabem disso. Vamos para Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Todos acharam? Tito capítulo 1, versículo 5, diz: por esta razão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem, lembrando que Tito e Timóteo são cartas pastorais. Quem quer fazer a obra de Deus tem que meditar em Timóteo e Tito. Então, por essa razão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que faltava e designasse anciãos, presbíteros. Ou seja, alguém que não é propriamente velhos, não. Tem anciãos aí com 30 anos de idade.
Ancião é um grande conhecedor. Às vezes, pejorativamente, nós falamos seu fariseu. Não sabe o que está dizendo. Fariseu é um grande conhecedor. É o que hoje nós chamamos de teólogos. Ou seja, um grande conhecedor. Designar-se anciãos, ou seja, conhecedores da palavra. É a ordem, isso aqui é a ordem, isso aqui é a boca de Deus. O Senhor que não erra e que não se engana. Está aqui, está falando. Designar-se anciãos, essa é a ordem. Em cada cidade, como te ordenei, ou que seja irrepreensível. Olha as regras para quem quer fazer a obra de Deus. Que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que tenha filhos crentes. Os filhos estão desviados? Não pode fazer a obra. Que tenha filhos crentes. Que não estejam acusados de libertinagem ou de rebeldia. Estão na libertinagem os filhos? Estão na rebeldia? Então, se os meus filhos estão nessa condição, eu não posso subir aqui. Eu não posso fazer a obra. Eu tenho que ficar com o joelho no chão dia e noite orando por eles até Deus convertê-los. Aleluia. Versículo 7. Porque é necessário que o que cuida dos demais seja irrepreensível, como administrador de Deus, não arrogante. Não pode ser arrogante. Vou estar aqui pegando o nome da entrada. Menina, escreve meu nome direito aí. Eu sou pastor Paulo, eu sou bispo Paulo, sou diácono, presbítero Paulo. Escreve meu nome direito aí. Arrogante, não pode. Obras da carne. Isso, arrogância é obra da carne, não é fruto do Espírito. E está escrito que as obras da carne são evidentes. Não tem como disfarçar, e a palavra de Deus não mente, não se engana e não cai no chão. Se a pessoa ela mostra obras da carne, é porque ela está vivendo na carne. É arrogante. Não arrogante, não iracundo, não viciado em vinho, não rixoso, não cobiçoso de lucros desonestos, senão hospitaleiro. Chega alguém para conhecer, para visitar a igreja, tem que ser hospitaleiro, tem que cuidar. Se chegar uma pessoa com a mini saia, vai ser bem recebida? Sim, tem que ser bem recebida. Ela vai ouvindo a palavra. Um dia, quando o Espírito Santo entrar nela, ela vai se sentir mal com aquela roupa, vai se sentir mal com qualquer outra coisa que não esteja adequado para estar com os irmãos. O Espírito Santo vai falar e ela vai abandonar essas coisas. Não precisa de um demônio acusador apontando. Aleluia, Deus. Senão hospitaleiros, amantes do bem, prudentes, justo, santo, dono de si mesmo. Dono de si mesmo. Lá em Tiago 3 fala que a língua é fogo, que como um cavalo coloca-se um ferro na boca dele. Com aquele ferro controla, e as rédeas controlam todo o seu corpo. Que se alguém consegue controlar a sua língua, é bem-aventurado, pois consegue dominar o seu corpo. Pois maior é aquele que domina a sua língua do que aquele que domina uma cidade. Porque a língua é um pequeno órgão, mas que causa grande destruição. Tiago 3, lição de casa. Vocês vão ler hoje em casa, hein? Lição de casa. Dono de si mesmo. 9. Que retenha firmemente a palavra fiel, conforme a doutrina, a fim de que seja capaz de exortar com sã ensino e de refutar os que a contradizem. 10. Porque há muitos insubordinados, charlatões e trapaceiros, especialmente os da circuncisão, ou seja, os que deveriam guardar a lei, aos quais é necessário tapar suas bocas, que transtornam casas inteiras. Transtornam casas inteiras. Um joio que não consegue segurar a sua língua consegue destruir uma igreja, uma irmandade inteira. Ela destrói uma irmandade inteira. Versículo 13. Este testemunho é verdadeiro,
pelo qual repreende-os severamente. Em Provérbios fala que o patrão não pode repreender um funcionário diante de todos. Lá em Provérbios, um funcionário, lá em Provérbios fala isso. Mas no Novo Testamento, toda vez que Jesus iria repreender discípulos que faziam a obra, repreendia no meio de todo mundo. E quando ele elogiava, elogiava em segredo. Secreto. Repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. A única forma de consertar a pessoa que está cometendo esses erros é repreendendo elas. Eles. 14. E não que sejam sãos na fé, para que sejam sãos na fé, e não prestem muita atenção em fábulas judaicas, nem em mandamentos de homem, que pervertem a verdade. Todas as coisas são puras para os que são puros, para os que, porém, os que são contaminados e incrédulos, nada é puro, pois até as suas mentes e suas consciências têm sido contaminadas. Versículo 16. Professam conhecer a Deus, porém com os seus feitos o negam, sendo detestáveis e rebeldes, desqualificados para toda boa obra. Não pode ordenar essas pessoas, não pode enviar essas pessoas, não pode dar carta para essas pessoas. Capítulo 2. Antes de entrar aqui no capítulo 2, que aqui fala da sã doutrina. Vamos ler aqui primeiro. Sã doutrina, capítulo 2. Porém tu fala o que convém à sã doutrina. Estamos falando da doutrina bíblica e não dos preceitos criados pela Deus e Amor, que carinhosamente chamamos também de doutrina. Aqui está falando da doutrina bíblica. Sã doutrina. Aos anciãos sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. Assim mesmo as anciãs, mulheres, que sejam reverentes, ou seja, humildes, reverentes na conduta, não viciadas em fofocas maliciosas, nem escravizadas por excesso de vinho, mestras no bem. Não pode ser viciadas em fofocas maliciosas. Hoje está digitalizado, hoje cria-se grupos paralelos de WhatsApp, alternado do grupo oficial da igreja, que é para o bem, para coisas boas, para uma palavra de fé, uma palavra de consolo. Cria-se esses grupos paralelos para fazer fofoca, grupos de fermento, grupos para fermentar, grupos de Satanás, grupo de demônios. Fofocas maliciosas, nem escravizadas por excesso de vinhos, mestras do bem, para que instruam as jovens a que amem seus maridos e que amem seus filhos, e que sejam prudentes, puras, dedicadas, bondosas, submissas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque quem vai pagar o preço é a palavra de Deus, que vai ser difamada se isso daqui não for cumprido. É a palavra de Deus que vai ser difamada, como tem sido difamada escancaradamente por aí afora. Versículo 6. Exorta também aos jovens que pensem com sensatez, mostrando-te em tudo como exemplo de boas obras, com pureza de doutrina, com dignidade, com a palavra sã e irrepreensível, para que os adversários sejam envergonhados e não tenha nada de mal que dizer acerca de nós. Aos escravos, que sejam dóceis aos seus amos em tudo, e que sejam complacentes, compreensivos, não respondões, versículo 10, não furtando, senão mostrando completa fidelidade, para que em tudo adornem a doutrina de Deus,
nosso Salvador. 11. Porque a graça salvadora de Deus foi manifesta a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos sóbria, justa e piedosamente no mundo presente, aguardando a ditosa esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a quem se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para Cristo, um povo de um povo de sua própria possessão, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te menospreze. Ezequiel 16. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Agora nós vamos abordar a questão da... Gente, a Bíblia fala que ser santo demais não é pecado. Não é pecado. Se nós vermos algo que está se tornando pejorativo, que não está dando uma boa impressão, então temos que tomar uma atitude em relação a cada cultura. O missionário Davi Miranda, que é um homem que também pode cometer falhas, que não é um papa, nós não podemos dar status de papa ao Davi Miranda. Eu gosto do Davi Miranda, mas se eu disser que ele não erra, eu estou dando status de papa para ele. E nós não podemos fazer isso porque se torna idolatria. Porque se estivermos diante de algo que não nos confronta, estamos diante de um ídolo. E como João Calvino já dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aqui em Ezequiel 16, Deus comparando Israel a uma bebê que foi achada, e abandonada para morrer de inanição, coberta de sangue, o sangue da placenta, nem o umbigo havia sido cortado. Aqui fala que ele teve dó, misericórdia, lavou com água e sal. Lembra que nós temos que ser o sal da terra? Lavou com água, com sal, a limpou, e conforme ela foi crescendo, foi se tornando formosa e bonita, e ele cobriu com o seu manto. Ou seja, já estava se tornando uma mulher. No versículo 9 diz: então te lavei com água, limpei-te, o sangue de cima de ti, te ungi com azeite. 10. Logo te vesti de obra recamada e calcei-te de bezerro marinho, cingi-te de linho fino, quando a Bíblia fala, está se referindo à veste dos anjos, de linho fino, e te cobri de seda. 11. Também te adornei com adornos, e pus braceletes em teu braço, e gargantilha. Olha os adornos aí, gente. Deus comparando Israel a uma mulher adornada. Deus compararia Israel no bom sentido, que às vezes Deus compara Israel a uma prostituta, mas aqui está comparando ele no bom sentido, a uma mulher cheia de adornos. Te adornei com adornos, te pus bracelete em teu braço e gargantilha em teu pescoço, pus-te um pendente em teu nariz. Gente, um piercing. Existia antigamente um brinco que se furava o nariz, é o piercing de hoje, e tinha uma correntinha que ia até a orelha, que as mulheres de Deus judaicas usavam. Adornos. Pus-te um pendente no teu nariz, argola em tuas orelhas. Já viu pessoas que põem várias argolas assim na orelha, vários furos em tuas orelhas, e um diadema formoso sobre a tua cabeça. Foste adornada com ouro e prata, e vestida de linho fino, veste dos anjos, e de seda,
e de obra recamada. Comeste flor de farinha e com mel e azeite, e fostes muito embelezada. Ah, não pode ir no salão de beleza. Foste muito embelezada. Teu renome saiu entre as nações, por causa da tua formosura, a qual era perfeita por causa de meus adornos, que eu, aqui está com letra maiúscula, Deus, eu te pus sobre ti, diz Adonai. Vamos rapidamente em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Bem no finalzinho da Bíblia. Estão percebendo que Deus está comparando a Israel, que ele salvou, ficou formosa por causa dos adornos, comparando a uma mulher adornada? Apocalipse 21. Eu trouxe aqui também uma King James de 1611, a Bíblia mais respeitada no mundo e resistente a atualizações, ela não se deixa atualizar, por isso que ela é grandemente respeitada, e uma ACF, uma Almeida Corrigida fiel. Vamos ver como diz na King James de 1611, Apocalipse 21, versículo 1, diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e não havia mais o mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, bichinho aqui na minha Bíblia, bem na hora que eu estou lendo. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ou seja, compara a nova Jerusalém que vai descer no final do milênio de Cristo aqui para a terra como uma noiva adornada. Se adorno é pecado, por que Deus comparou a nova Jerusalém como uma noiva adornada? Por que Ele não comparou com a mulher com a saia até os pés sem nenhum adorno? Comparou com uma noiva adornada. Na ACF, versículo 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Adornos. Ou seja, segundo a Bíblia, adorno é pecado? Segundo a Bíblia é pecado? Mas aqui não é bagunçado, aqui tem regras. E o nosso saudoso Davi Miranda, ele julgou que não era bom que usasse adorno, então nós cumprimos essa regra. E se quiser ficar aqui, tem que cumprir a regra do Davi Miranda, que nós apelidamos carinhosamente de doutrina. Quer ficar aqui, tem que cumprir a regra. Não pode usar adorno. Não pode. Mas apontar o dedo para o seu irmão e dizer que ele vai para o inferno por causa de adorno, você está mentindo. Isso é mentira. Você vai responder diante de Deus por isso. Mas quer ficar aqui, não vai usar adorno. Continuando. Levíticos 19. Essa vai para os homens, hein? Levíticos 19. Aleluia. Levíticos 19, versículo 28. 28. Todos acharam? Não fareis nenhum corte
em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma em vós. Eu sou o Senhor. Em algumas traduções está, não fareis tatuagem. Todos concordam com isso? Nós obedecemos esse versículo. Não vamos atrás de tatuagem. Mas a gente pulou o versículo 27. Vamos dar uma lida no 27, o versículo anterior. Não arredondais os cantos de vossas cabeças, nem rasparás a tua barba pelos lados. Em algumas traduções está para não cortar, para não aparar a ponta da barba e não cortar, ainda que o homem fique calvo. Fica aqui aqueles paralamas de fusca, né? Fala para não cortar, para não raspar isso. Não cortar nunca. Por isso que os judeus, obedecendo esse versículo, eles deixam aquela mecha. Alguém já viu, ou na internet, ou pessoalmente, já viu um judeu que tem uma mecha aqui, outra mecha aqui? Já viram? Pela palavra de Deus, não pode cortar essa mecha nem da esquerda nem da direita, nem aparar a ponta da barba. Os homens de toda a instituição Deus e amor, cadê a barba? Cadê a mecha? Estão vendo? Se nós formos apontar o dedo, temos que apontar também para os homens que estão cortando a mecha, estão aparando a barba, ou pior, raspando a barba. Já que é para cumprir, vamos cumprir com toda a palavra. Estão entendendo? Mas por que não sabemos disso? Porque não lemos. Porque nós não lemos. Mas aqui a instituição exige que seja cortado e bem cortado o cabelo, que seja feito a barba. É uma regra da casa, eu quero ficar aqui e eu respeito. Por isso que eu faço a minha barba e eu corto o meu cabelo. Deuteronômio 24. Essa eu vou deixar para a meditação de vocês. Os adventistas, eles costumam dizer, quando chegam lá, não, você está no segundo casamento? Não, isso não é de Deus. Você tem que se separar e voltar para o seu primeiro marido. É isso que eles dizem. Parece que, se eu não me engano, aqui também é assim. Mas o que diz Deuteronômio 24? Todos acharam? Essa eu vou ler aqui na King James, fiz questão de trazer ela hoje por causa disso, que é a Bíblia, como eu já disse, a mais respeitada no mundo, resistente a atualizações. A maioria das Bíblias que nós temos, elas têm influências pentecostais e elas têm influências calvinistas, para favorecer a doutrina. Ou seja, torcem, como está lá no finalzinho de Pedro, né? Torcem a Escritura para a sua própria perdição. Aqui, o texto está fiel. King James de 1611 a 1611 diz: quanto ao homem tomar uma mulher e desposar e acontecer dela, essa letrinha aqui é muito miúda, gente, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, então lhe escreverá uma carta de divórcio e entregará em sua mão e a despedirá de sua casa. Resumindo, o casamento não deu certo. Resumindo, os crentes não sabem a diferença de repúdio e divórcio. Repúdio, para todo mundo que eu perguntei, ninguém nunca soube me responder. Só os mais estudiosos, teólogos e judeus sabem o que é repúdio. Repúdio é jogar a mulher para fora de casa sem a carta de divórcio. Sem a carta de divórcio. A nossa lei brasileira é uma lei judaico-cristã, é a mesma lei de Moisés. Então nós seguimos os mesmos preceitos em relação ao casamento. Quando nós, ou seja, seria o mesmo que eu jogar minha mulher para fora de casa sem pedir divórcio. No papel, nós ainda estaríamos casados. Como diz lá em Romanos 7, está preso pela lei enquanto viver. Que lei? A certidão de casamento. Então, se casar com outra, comete adultério. Sim, porque estamos casados no papel. Estão entendendo isso?
Estamos casados no papel. Se casar de novo, está em adultério. Porque no papel ainda é minha esposa. Então, aqui ele diz, escreve-me carta de divórcio. Moisés disse isso. Moisés foi uma tipificação de Cristo. Quando Jesus veio, falou a mesma coisa. Se for repudiar, dá a carta de divórcio. Não pode repudiar, tem que dar a carta de divórcio. Carta de divórcio. Para divorciar, por que eles preferiam repudiar e não dar a carta de divórcio? Porque eles tinham que devolver o dote, que era em torno, na nossa moeda, seria em torno de 30 mil reais. E ainda teria que indenizar a família, que seria em torno de 100 mil reais. E eles não queriam fazer isso. Então jogavam a mulher para fora de casa sem divorciar. Repúdio. E casava de novo. O homem poderia casar várias vezes. Na lei brasileira isso não é permitido. Continuando, versículo 2. Agora o texto talvez fique um pouco diferente da Bíblia de vocês, porque ela está um pouquinho modificada para que vocês não percebam exatamente o que diz. Mas a King James denuncia isso. E ela diz: e depois que ela tiver partido de sua casa, no caso com a carta de divórcio, né? Não repudiada, mas divorciada. E depois dela ter partido da casa dele, ela poderá, essa palavra geralmente é omitida na maioria das traduções atualizadas, poderá ir e ser esposa de outro homem. Ela pode casar de novo, segundo a Bíblia. Continuando. Poderá ser esposa de outro homem. E se o último marido a odiar e escrever carta de divórcio, de novo está divorciando, não está repudiando, e a entregar em suas mãos e a despedir de sua casa, ou se morrer o último marido, pode acontecer, mas ela está com a carta de divórcio, o seu marido tomou por esposa, o seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la outra vez. Não pode, sendo casada no segundo casamento, pela Bíblia, não pode voltar para o primeiro marido, como os adventistas exigem e como esta instituição exige. É o texto, é a Bíblia. Davi Miranda não é maior do que a Bíblia. Vamos deixar isso bem claro, ele não é papa, ele foi um missionário e não papa. Não poderá tomá-la outra vez por sua esposa, depois que ela tiver sido contaminada, porque isso é abominável, é abominação diante do Senhor. E em algumas traduções está depravação diante do Senhor. E não farás com que peque na terra que o Senhor te dá por herança. Em outras traduções está, é abominação diante de Deus, é depravação diante de Deus. Em algumas traduções, depravação, e não trarás depravação para a terra que o Senhor te dá por herança. E lá em Apocalipse 21, continuando aquele texto que nós estávamos lendo, diz que os depravados terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós não podemos dar status de papa ao nosso missionário, porque ele era missionário e não papa. O texto diz isso. Mas agora, se eu disser, eu não quero saber, para mim, a doutrina, a sã doutrina do missionário, para mim é um terceiro testamento. A pessoa ela só vai entrar no céu se cumprir a doutrina do missionário. Você vai responder diante de Deus por isso, porque eu estou mostrando para você a Bíblia. Eu estou te mostrando o texto. Creio que talvez eu até seja punido por isso que eu estou fazendo agora, e na semana que vem já esteja outro pregando aqui no meu lugar. Mas eu não me calei, eu não me acovardei, e eu mostrei o que está escrito na Bíblia. Glória a Deus. Eu mostrei o que está escrito. Não importa o que façam comigo de hoje em diante. Eu mostrei o texto, eu não me acovardei, e essa breve vida que nós temos aqui vai passar. E um dia prestaremos conta diante daquele que vai julgar pequenos e grandes, vivos e mortos. E talvez corramos o risco de ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas, Senhor, expulsamos demônios em seu nome, pregamos o Evangelho. Eu era a boca de Deus, eu achava que era. Entendeu? Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Aleluia, Senhor. Timóteo 4.
1 Timóteo 4. Já estamos encerrando, gente. Todos acharam? Amém. 1 Timóteo 4 diz: porém, o Espírito expressamente te diz que nos últimos tempos, ou seja, o tempo que nós estamos hoje, né, gente? Estamos vivendo o fim dos tempos. A epígrafe, o título aqui diz: doutrinas do tempo do fim. Falamos da sã doutrina e agora a doutrina do tempo do fim. De novo, versículo 1. Porém, o Espírito expressamente te diz que nos últimos tempos alguns apostatarão, tempo de apostasia, o que nós estamos vendo hoje, apostatarão da fé, escutando o que está escrito aí na Bíblia de vocês? Espíritos enganadores. Em algumas traduções, espíritos malignos. Espíritos enganadores, apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostatarão da Bíblia, da fé, escutarão ensinos, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de mentirosos, que hão sido cauterizados em suas próprias consciências. A consciência dessa pessoa está cauterizada. Na cabeça dela, o sacrifício de Cristo não vale mais nada. Para ela, a salvação é usar saia até lá embaixo, não usar adorno, não pintar o cabelo e apontar o dedo para quem está no segundo casamento. Na Bíblia dela, a salvação é isso. O sacrifício de Cristo não é mais nada para ela. 3. Que proíbem casar-se. Não, você já casou, você tem que se manter assim, você não pode casar de novo, está proibido, está proibido, está proibido. Estão vendo, gente? Proíbem casar-se e mandam abster-se de alimento que Deus criou para que, com ação de graças, participem os crentes e os hão conhecido plenamente a verdade. Porque tudo o criado por Deus é bom e nada é desprezível, quando se toma com ação de graças, pois é santificado por meio da palavra de Deus e da oração. Versículo 6. Expondo estas coisas, eu estou expondo isso aqui hoje, expondo estas coisas aos irmãos, será bom servidor de Cristo. Expondo essas coisas, será bom servidor de Cristo. Não, essa palavra é dura, não vou falar isso não. Então não é um bom servidor de Cristo, não é. Expondo essas coisas, é um bom servidor de Cristo. Não expondo, não é um bom servidor de Cristo. E maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras, com as palavras de fé e da boa doutrina que has seguido de perto. Porém, evita fábulas profanas de velhas, exercita-te na piedade, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, porém a piedade é proveitosa para tudo, tendo promessa para a vida presente e para a vida vindoura. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos arduamente e lutamos, pois havemos posto a esperança no Deus vivente, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos crentes. Continua ordenando estas coisas, ensinando-as. Ninguém te menospreze tua juventude, antes se exemplo dos crentes, em palavra e em conduta, e em amor, e em fé e em pureza. Enquanto vou, dedica-te à leitura,
Dedica-te à leitura, dedica-te à leitura e à exortação, ao ensinamento. Não descuides do dom de Deus que há em ti, que te foi dado por meio de profecia e com imposição das mãos, do conselho dos anciãos. Reflete sobre estas coisas, dedica-te a elas, para que o teu aproveitamento seja evidente de todos. Para que o teu aproveitamento seja evidente de todos. Tem cuidado de ti. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nisso. Porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade e a Deus toda a glória. E agora, pastor